Começamos domingo passado um assunto, uma série, um tema intitulado Paternidade de Deus. Falei domingo passado e muitos responderam pelo WhatsApp, nas células, nos grupos, alguns pessoalmente, dizendo: que palavra foi aquela, pastor, em que... Pode tirar um pouquinho, filha. Em que ouvimos, domingo passado. Palavra que trouxe a nós alegria em ver as obras do nosso Pai Celestial. Eu, em verdade, fiquei também muito animado e fiquei muito desejoso de conhecer mais sobre esta paternidade. E hoje eu quero então convidar você a caminhar comigo nesta segunda mensagem desta série, a paternidade de Deus, que a Mônica então agora vai colocar e projetar na tela para você acompanhar. O tema que eu vou hoje discorrer com vocês é um pai que provê aos filhos. Qual é o tema que eu quero tratar com você nesta noite? Fale para o seu irmão: olha, hoje você vai ouvir sobre isto. Um pai que provê aos filhos de Deus. Tome as mãos de quem está ao seu lado, mesmo sentado. Vamos orar? O que é que você quer ouvir nesta noite sobre a mensagem e o título que está na tela? Você gostaria de saber sobre como um pai celestial provisiona, provê coisas para os seus filhos? Então ore aí agora você. Então peça ao Espírito Santo que fale com você. Peça ao Espírito Santo que fale com você nesta hora. E diga: Paizinho amado, eu estou aqui ansioso de ouvir a tua voz. E eu oro, Pai, em nome do teu amado Filho Jesus, para que eu receba agora toda a direção, toda a revelação desta palavra, por intermédio da operação do Espírito Santo e do ministério dele de ensino e de revelação desta palavra. Oro, Pai, pedindo que tu acrescentes no meu coração, no meu entendimento, verdades absolutas desta palavra. Oro, Pai, pedindo que a minha mente seja toda ela agora transformada, concentrada, para que eu ouça esta palavra. E que o meu coração seja um solo fértil, e que a semente desta palavra caia no meu coração, em nome de Jesus. Vamos dizer todos juntos: amém. 2 textos para a gente refletir. Primeiro: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Segundo texto: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esta foi a declaração do nosso Pai quando criou o homem, colocou-o num jardim. Éden significa jardim das delícias. Olha que lugar. E eu não sei qual é a sua experiência sendo pai ou mãe de filhos biológicos, e isso também
pode ser subentendido por filhos espirituais. E eu gostaria muito que os líderes que estão aqui nesta noite, que me ouvem, entendam que uma paternidade não é somente para pais e mães biológicos, mas para pais espirituais. E os avós entram também neste desafio de gerar netos, sendo eles biológicos ou não, espirituais. Então a mensagem que eu quero hoje tratar diz respeito a todos nós. E é interessante a experiência de um pai. Por exemplo, eu quando me casei, estudávamos numa faculdade, eu e a Nádia, e por hábito fazíamos compra num supermercado na Rua Augusta. Era a faculdade que estudávamos naquela região. Então, quando saíamos da faculdade, aquele supermercado ficava aberto 24 horas, nós íamos fazer compra. Comprávamos os gêneros de necessidade de um casal e de uma casa. E nunca paramos ou nunca percorremos os corredores onde haviam fraldas, papinhas, porque não éramos pais. Quando nos tornamos pais, aí é que eu fui dar conta de quanto custa um pacote de fralda, de quanto custa a papinha, que às vezes a gente levava já para a igreja, para dar para Camila, porque não queríamos perder culto. A gente só se deu conta de quanto custam estas questões relacionadas ao cuidado de um filho quando viemos a tê-los, ou, no nosso caso, ter a nossa única filha. Eu não sei se vocês sabem, mas depois da Camila, nós perdemos 2 filhos. 2 filhos. Tivemos 2 gestações interrompidas. Mas o Senhor permitiu que nós tivéssemos a Camila, cuidássemos dela, e nesse cuidado nós vimos que foi importante quando a minha esposa veio com a notícia de que estava grávida, de como nós começamos a organizar a nossa vida. Por exemplo, a organização começou pelo quarto. Nós tínhamos 2 quartos em casa, e um dos quartos ele servia para tudo, menos para receber um filho. Deve ter sido essa a sua experiência também. Você colocava tudo naquele quarto, menos qualquer coisa relacionada a um filho, seja berço, seja cama, seja o que for. E nós começamos a organizar aquela questão, porque iríamos ser pais. Não é diferente com o nosso Pai Celestial. O nosso Pai organizou todas as coisas para gerar filhos como eu e você. E eu quero nesta noite abordar como o nosso Pai Celestial provisionou e proveu todas as coisas para os seus filhos. E eu quero ser muito objetivo. Primeiro, Deus como Pai prepara o quarto, simbolizado aqui no jardim do Éden. O homem foi criado para viver em um jardim. Você sabia disso? Que eu e você fomos criados para vivermos em um jardim. O pecado é que causou esse distanciamento, e não só o distanciamento, tirou-nos do jardim. Porque a palavra que lemos nesta noite, fica evidente como o nosso Pai Celestial preparou todas as coisas no jardim. Não havia necessidade de nada. Olha o que está escrito lá. Veja, acompanhe. Gênesis 2:8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. 2.
Deus agora, depois que cria o jardim, cria o homem e o coloca no jardim. Formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Interessante. O texto fica muito claro e evidente que, quando Deus cria o homem, o que predomina no homem é a alma. Ele possuía um espírito e um corpo. O homem foi criado não a partir da alma. O homem foi criado a partir do espírito. Guarde esta informação. Deus é espírito. Deus não é alma. Alguém viu Deus andando aí, por aí, na São João com a Ipiranga? Não. Deus já viu? Alguém já viu Deus andando por aí? Alguém já viu aqui? Estou fazendo uma pergunta. Você já viu Deus andando por aí? E nunca vai vê-lo. Porque Deus é espírito. E Deus, ao criar o homem, criou o homem espírito, possuindo alma, tendo um corpo. Quando este homem foi introduzido no jardim, este homem se relacionava com Deus no espírito e não na alma. O pecado é que matou o espírito do homem e o tirou do jardim. E o homem passou então a ter apenas a alma. Por isso que existem hoje as doenças psicossomáticas, doenças da alma. Por isso que existem hoje depressões. Por isso que existem hoje doenças subjetivas, tudo fruto da alma. E o homem, ele insiste em se relacionar com Deus pela alma. E não é pela alma, é pelo espírito. Por isso que o homem precisa nascer de novo. É por isso que Jesus veio ao mundo, para devolver a possibilidade do homem, que estava morto no seu espírito, agora ressuscitá-lo. É o texto de Ezequiel, capítulo 36, dos versos 26 em diante. Diz a profecia da palavra: tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Colocarei um espírito novo, espírito humano, não é Espírito Santo. Vivificarei o espírito humano e vos darei do meu espírito. Agora sim, entra o Espírito Santo. Para quê? Para que guardeis os meus juízos, andeis nos meus estatutos e os observeis. Por isso nenhum homem, estando ele numa igreja ou fora dela, se relaciona com Deus na alma. É só no espírito. E sem o espírito vivificado, é impossível você se relacionar com seu Pai Celestial. Então veja, o quadro de um Deus que provê foi exatamente esse. Deus criou um jardim. Neste jardim havia tudo que o homem precisava. Não havia necessidade para aquele homem. E Deus cria agora o homem e o coloca naquele jardim. E ao criar, Ele dá para mim e para você 3 provisões. E eu quero falar um pouco sobre estas 3 provisões que Deus, o Pai, dá ao homem, para que você hoje saia daqui entendendo o porquê do tema: um pai que provê aos filhos. Então preste atenção. 3 providências deste pai ao filho. Primeiro, ele provê um ambiente físico. Segundo, ele provê um ambiente emocional. E terceiro, ele provê um ambiente espiritual. É importante você entender isto para todo o conteúdo que eu tenho para oferecer nesta noite a cada um de nós.
Então, quais são as 3 providências? Leia para mim em voz alta. Três providências importantes para mim e para você. Primeira providência. Espera aí. Para você entender o que eu quero falar, veja este vídeo. Eu recebi este vídeo de um irmão esta semana que fala muito sobre o ambiente físico. Ouça. Muito bem. Leia comigo aqui na tela Gênesis 3:8. Leia em voz alta. Os passos do Senhor eram ouvidos pelo casal. Nós não podemos ter um relacionamento virtual, principalmente quando se trata de família. A ideia deste vídeo é dizer para você que, assim como no Éden,
Deus criou todas as coisas que eram necessárias para aquele primeiro casal, em nada todas as coisas substituía a presença dele, que vinha ter com aquele casal todos os dias. Deus toma a iniciativa em se relacionar com o homem, ele oferece tudo àquele casal, mas nada que ele ofereceu substituía a presença dele. Diga comigo em voz alta: os presentes de Deus não substituem a presença de Deus. Mais uma vez em voz alta. Fale isso para a pessoa do seu lado. Você pode ter, da parte de Deus, seus familiares, gente que ama você, muitos presentes, mas nada disso substitui a presença de Deus. E nós corremos um risco na nossa geração. O celular é uma ferramenta poderosa, ajuda-nos em muito, mas ele não substitui a presença de Deus. Quando Moisés estava sendo desafiado a ser o libertador do povo no Egito, Moisés perguntou ao Senhor: Senhor, confirma para mim, se o Senhor me escolheu para ser o libertador, a sua presença vai comigo? Porque se a sua presença não for comigo, eu não serei esse libertador, não. E Deus respondeu: Moisés, a minha presença irá contigo. Isso trouxe garantias, isso trouxe segurança. Assim é na vida de paternidade, meus irmãos. Você está oferecendo, pai e mãe, segurança aos filhos? Ou você pensa que está oferecendo segurança apenas por lhe pagar os estudos, lhe dar um plano de saúde, vesti-lo, alimentá-lo? Isto tudo havia no jardim do Éden. E aquele primeiro casal desperdiçou o mais importante, que era a presença de Deus. Se eu e você, que somos pais, e incluo aqui os avós, e incluo aqui a paternidade espiritual, se nós que entendemos o que significa paternidade, se nós não tivermos lugares aonde encontrarmos pessoalmente com as pessoas a quem mais amamos e desejamos vê-las bem, nós estamos falhando nesta paternidade. Você pode estar enfrentando um deserto na sua vida. Você pode estar enfrentando um momento difícil na sua vida. Mas ouça bem o que diz a Escritura. Se você passar pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o seu Salvador, os santos de Israel, que ando com você. Então, paternidade tem a ver com presença. Ambiente físico que Deus criou, chamado jardim, colocando ali aquele primeiro casal, foi para demonstrar àquele casal que nada de que eles possuíam substituía a presença, o relacionamento, a intimidade, o convívio com o pai. Então, deixa eu dizer algo a você. Não terceirize a paternidade. Pais que estão aqui, não terceirize a paternidade.
Rasgue as desculpas que muitas vezes eu ouço. Rasgue as justificativas. Muitas vezes dizemos, mas esse é o meu jeito. Mas não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Tem uma grande diferença entre o nosso jeito e o jeito de Deus. É que neste mundo pós-moderno, nós estamos delegando e transferindo responsabilidades paternas e maternas que não devem ser delegadas e transferidas. Você entende essa linguagem, amado? Você me olha com uma cara de espanto, dizendo, pastor, o senhor está em que século? Eu estou no mesmo século que você, e estou vendo as famílias se arrebentarem. A fatura está muito alta. Deus provê um ambiente físico. Deus é um Deus de relacionamento. Vocês me ouviram dizer, domingo passado, sobre o relacionamento dificultoso que eu tinha com meu pai. Embora fosse honesto, eu aprendi a ser honesto com ele. Embora ele tenha dado a mim muitos subsídios que eu arrasto até hoje. Mas ele era um homem de difícil relacionamento. Difícil relacionamento. Não era um homem carinhoso. Não era um homem que abraçava, que beijava. E quando eu tentei fazer isto com a figura de um outro homem muito próximo que eu admirava, que era o meu tio, quando eu fui beijá-lo, eu ouvi a seguinte frase: homem não beija. Eu, uma criança. Por isso que alguns homens, quando chegam na comunidade da graça, têm dificuldade. Porque aqui, homem não é que beija, homem oscula, é diferente. Ósculo é para os filhos de Deus, beijo é para o mundo sem Deus. Ósculo de amor. Eu preciso ensinar qualquer hora dessa sobre o ósculo santo. Instrução de Jesus para os filhos de Deus. Mas existem pais que não beijam seus filhos. Pais que possuem filhas e que não as põem no colo. E Deus proveu, naquele ambiente do jardim, o desejo de se relacionar com aquele casal. O diabo veio, tirou aquele casal do foco. Eles perderam a comunhão com Deus. E eu tenho notado que isso tem trazido um prejuízo enorme para as famílias. Vocês vão entender por quê no segundo slide. Segundo slide na tela. Deus não só provê um ambiente físico, mas Ele provê um ambiente emocional. Gênesis 2:17. Leia para mim em voz alta, por favor. Deus provê agora um ambiente emocional equilibrado. Isso que me chama atenção quando o assunto é paternidade. Quando o texto diz, não coma da árvore do conhecimento do mal, não é que Deus é um Deus proibitivo. Não. É como que um pai que tem na sua geladeira lá um doce. Qual é o doce que você mais gosta? Doce de abóbora? Pudim de leite condensado?
Qual é o doce que você mais gosta? Fala para mim. Um pavezinho de pêssego. Bom, né? E você diz assim ao filho: olha, na geladeira tem este leite, esse pudinzinho de leite condensado. Olha, irmãos, eu preciso confessar um pecado hoje. Eu preciso confessar, senão não vou conseguir. Saímos daqui hoje, passamos numa padaria, eu e a Nádia, fomos comprar um pãozinho e cheguei lá, eu vi um pudim de leite condensado. Falei: ai, Senhor. Falei: lá vai o low carb para a lua. Comprei um pudinzinho de leite condensado. Almoçamos, cheguei depois do almoço, mas eu saboreei tanto aquele pudim de leite condensado. Eu desconto essa semana, pode ficar tranquila. Mas o pai diz assim: filho, você está vendo aquele doce? Olha, você coma. Ele está lá na geladeira, você vai abrir, você não coma. Lá tem os legumes. O que é que o filho faz? Ele ignora o que o pai falou. Ele simplesmente diz assim: ah, meu pai não está com nada. Ah, minha mãe não sabe das coisas. E ele vai e come o pudim de leite condensado. Sabe o que a Bíblia diz sobre você ultrapassar os seus limites? Ouça. Não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Muitas vezes são os pais biológicos, mas muitas vezes é o nosso Pai Celestial. Não faça isto. Foi o que ele recomendou para aquele casal: olha, não coma. Olha, vocês têm de tudo aqui, vocês têm a mim. Além de vocês terem tudo que vocês precisam neste jardim, vocês têm a mim. Mas o que aconteceu, e você sabe muito bem a história, eles desobedeceram. E ninguém aqui é infantil para dizer assim: não, foi a mulher que... Não foi, não. Foi a mulher e o homem que estava interessado naquele assunto também, que mordeu a isca. Muitos filhos biológicos, ouça isto, têm uma ideia de Deus como esta que eu acabei de citar, do exemplo da geladeira, de um Deus proibitivo. Você sabia disso? Tem muita gente que vem a nós aqui, nos visita, e depois não permanece. E existem muitas causas, mas uma delas é: sabe por que eu não posso estar com vocês? Porque depois eu vou ouvir um monte de não posso, não posso, não posso, não posso, não é para fazer. Então eles fazem esta relação de Deus o Pai como um Deus que diz assim: não pode, não faça, não é para fazer. E na verdade, irmãos, Deus está dizendo para as pessoas: você pode ser equilibrado, você pode ter domínio, você pode. Você não precisa meter o pé na jaca. Você pode ser emocionalmente equilibrado. Você pode. E é isto que eu estou tentando passar para você nesta série sobre paternidade. Deus cria um ambiente emocionalmente equilibrado para nós. E Ele nos coloca neste ambiente seguro. Olha só o que diz John Maxwell: ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos o que somos. Tem gente emocionalmente desequilibrada que passa esse desequilíbrio para filhos.
Tem gente desequilibrada emocionalmente que passa esse desequilíbrio para irmãos da igreja. Ao longo desses anos eu já lidei com algumas situações como essa. Pessoas desequilibradas emocionalmente. Pessoas sorridentes, pessoas carismáticas, pessoas que em potencial parecem ser felizes, mas desequilibradas emocionalmente. Não tem equilíbrio. Ora está sorrindo, ora parece que está no inferno. A segunda provisão do pai amoroso é que ele dá equilíbrio emocional aos seus filhos. Você não precisa se descabelar. Você não precisa se desesperar. Você não precisa ficar roendo as unhas. Não sei se você tem este hábito. Não precisa. Ouvimos nesta noite. Se vós, pais, ouvir de um filho: pai, me dá um peixe, alguém vai dar, sendo pai, uma serpente? Não. Se um filho pedir pão, o pai vai dar uma pedra? Não. Então Jesus reforça: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará todas as coisas, e com elas o Espírito Santo. Deus provê um lugar de relacionamento, Deus provê um ambiente emocional, e Deus provê um ambiente espiritual. Gênesis 1, eu quero que você leia na tela, por favor. Valmira, onde está a provisão, a bênção de Deus neste texto? Está no destaque que eu dou nas 3 palavrinhas em azul. Deus os abençoou. A Bíblia não diz que Ele vai abençoar. A Bíblia diz que Ele já abençoou. Efésios 1:3 diz: Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele vai fazer? Não, Ele já fez. O que eu e você precisamos identificar são 2 coisas. Primeiro, o que é bênção? Bênção na linguagem do Pai é diferente da bênção na linguagem humana. Bênção na linguagem do Pai é o quê? É um empoderamento divino para que alguém faça o quê? Que mais? Que mais? E que mais? E que mais? Isto é ser abençoado. Diferente do que muitos de nós pensamos sobre o que é bênção. Bênção é eu ter casa própria. Bênção é eu ter o carro do ano. Bênção é eu ter a minha conta poupuda. Não, bênção é eu fazer uma viagem para um lugar fantástico, bonito, de alto nível. Não, isso tudo você pode ter e adquirir, mas bênção é um empoderamento de Deus para que você cresça, você multiplique-se, você frutifique, prospere e avance conforme o propósito de Deus ao ter criado cada um de nós. Entendeu? Como Ele abençoa, ou como eu abençoa sendo um pai. Como é que eu abençoo um filho sendo pai? Como eu abençoo um filho sendo mãe? Como eu abençoo um filho sendo um avô, uma avó? Como eu abençoo um filho espiritual? Está na tela. Eu fiz questão de destacar para você nesta noite. É você invocar ou declarar este favor
esse empoderamento divino sobre alguém. É você clamar e declarar a uma pessoa que ela cresça, que ela multiplique, que ela frutifique e que ela cumpra o propósito deste Pai Celestial na vida dela. Empoderar as pessoas para o futuro. Olha, eu me lembro que quando a nossa filha ainda cursava o ensino fundamental, nós tínhamos por hábito em casa, ela estudava de manhã, então antes de sair para o trabalho, nós tomávamos um café, e nós orávamos por ela, e impunhamos as mãos sobre ela, e dizíamos a ela: você vai se desenvolver como um instrumento de Deus nesta terra, para cumprir os propósitos dele, pelo qual ele criou você, Camila. Quando a minha filha ingressou numa universidade e foi cursar fisioterapia, nós sabíamos muito bem do risco que é uma filha, um filho em universidade. Ambiente que não é um ambiente mais de um colégio, e nem um ambiente familiar, e sim um ambiente exposto todos os dias. Certo, pastora Nádia? Quantos anos fizemos isto, Santa? 5 anos. 4? Todos os dias. Filha, vem cá. Nós vamos orar por você, pedindo para que o Senhor torne você invisível aos olhos dos nossos inimigos. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta. Orávamos por ela. Senhor, torna a Camila invisível. Toda segunda-feira, quando Camila voltava, nós ouvíamos o relatório da classe. Os mais espúrios possível. Os de arrepiar. E aí nós, no dia seguinte, intensificávamos as orações. Senhor, faz da Camila invisível aos olhos do inimigo. E Deus nos abençoou tanto, irmãos. Camila foi uma menina que, do início ao fim da sua universidade, ela foi bem-sucedida. A bênção de Deus, o empoderamento que nós transmitimos a ela, fez dela uma excelente profissional. Fez dela uma mulher que se destacou no curso que ela fez. Fez mestrado, pós-graduação, foi chamada para trabalhar numa das clínicas de renome da cidade de São Paulo, cuja professora era do Hospital das Clínicas. Viu o trabalho da Camila como estagiária e disse: eu quero você para trabalhar na minha clínica. Estou contando isso para você. Olha, sua filha é o supra-sumo. Não. A minha filha é igual à sua filha e ao seu filho. O que foi diferente, e eu espero que você aprenda hoje, é que você tem condições de empoderar seus filhos para eles serem bem-sucedidos e abençoados nesta terra. E por fim, para orarmos e encerrarmos esta noite, o Senhor tem uma provisão. Ele, em Gênesis 3, viu toda a situação do homem, o homem se esconde dele, e então o Senhor provê pele de um animal para eles se cobrirem. Sabe que o Espírito Santo falou ao meu coração? Se um Pai Celestial
foi capaz de matar um animal para cobrir a nudez de um casal, Ele foi muito além, como pai, ao matar o seu filho para cobrir a minha e a sua nudez. Por isso, quando eu me lembro da obra de Jesus na cruz do Calvário, o santo, o sem pecado, morrendo pelos pecadores, eu me lembro desta passagem, dizendo: não foi agora um animal morto, foi o Filho de Deus, que foi para a cruz, e que morreu para cobrir a minha e a sua nudez. Isto chama-se paternidade. E nesta noite este Pai Celestial vem nos convocar para exercermos esta paternidade. Paternidade em um ambiente físico. Transforme o ambiente da sua casa em um ambiente onde seus filhos possam ter encontro com você, não para o videogame, mas para ter um encontro com o pai e com a mãe, para ouvir de Deus, para saber que Deus não é proibitivo, para saber que Deus não é vingativo, para que eles, quando crescerem, não tragam esta relação de distanciamento, achando que Deus é um Deus distante. Não é, não. Ele é um pai próximo e que ama seus filhos. E a prova do amor dele é que ele entregou o seu filho único para morrer por mim e por você. Transforme o ambiente emocional dos seus filhos. Trabalhe intensamente nas emoções dos filhos de vocês. Precisamos olhar com atenção as emoções dos filhos. Não podemos delegar. Há coisas que nós podemos e há coisas que não podemos. Por exemplo, nós podemos, num ambiente como esse, delegar os nossos filhos para os professores do Comuna Kids, mas é por um período de 2 horas. Passado isto, a responsabilidade é minha e sua, não são dos professores. Paternidade espiritual é a mesma coisa. Não pense que os líderes de célula ou pastores devem agora estar suprindo você 24 horas por dia. Eles estão ali por um período da semana com você. O restante, busque em Deus. Vá para a oração, lugar secreto, como vocês me ouviram dizer semana passada. Vão buscar em Deus, vão se fortalecer em Deus. É assim que eu faço. Muitas vezes o meu pastor não tem tempo para estar comigo. Um homem muito ocupado. Pastor Carlos Alberto, um homem muito ocupado. E nem por isso eu deixo de buscar em Deus o meu equilíbrio emocional. Eu não digo assim: olha, eu estou sem cobertura. Pelo contrário. Eu digo: em Deus eu me fortaleço. Na sua palavra. Buscar a Deus e a sua palavra. Esta é a verdade que nós precisamos ouvir. Buscar a Deus e a sua palavra. E não outra coisa. Equilíbrio emocional. Terceiro, Deus provê um ambiente de bênçãos para nós. Ele já nos abençoou. E Ele vai continuar nos abençoando todos os dias da nossa vida. Vamos ficar de pé. Deixa eu só reforçar aqui os princípios que eu pretendi deixar no seu coração nesta noite. Deus provê no ambiente físico relacionamento. Deus provê no ambiente emocional ensino. Ensino. Não delegue ensino dos filhos para terceiros.
Você pode repetir isso para eu saber se você ouviu mesmo de direito? E em terceiro e último, Deus provê um ambiente espiritual. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem queridinhos. Deus tem filhos. E Ele diz aos filhos: eu já lhe abençoei. Eu já lhe abençoei. A forma como Deus fez tudo isso foi através do seu Filho. Provisão de redenção. Redimiu-nos quando eu e você falhamos. Não foi apenas Adão que falhou. Eu falhei, você falhou. Pastor, eu falhei, falhou. E eu também. Romanos 3:23 diz: todos pecaram. Quantos pecaram? E destituídos foram da glória de Deus. Então, significa que eu e você estávamos fora deste relacionamento. E o Pai Celestial resolveu redimir-nos, ou seja, proveu uma redenção para mim e para você que falhamos. Redenção do filho quando falha, erra e peca. Sim, senhores. Cuidado com a régua com que você mede. Cuidado. Pois com a medida que medides os outros serás medido, disse Jesus. Redenção. Ele me redimiu. Ele me justificou. Ele me santificou. Ele fez de mim uma nova criatura. Ele agora pode dizer: filho, sabe, na geladeira tem o docinho. Não preciso mais impor limites a você. Você sabe que não pode pegar o doce. Doce significa pecado. Doce não é o pudim, não é o pavê. Doce chama-se pecado. Ele é um bom pai. Pai que ama filhos. Corrige, mas corrige por amor. Nesta noite eu quero deixar para o seu coração estas 3 verdades de um pai que provê. E este pai espera que eu e você possamos provisionar filhos biológicos ou espirituais. Você entendeu? O Pai espera que nós que recebemos, melhor dizendo, esta paternidade, entendamos que agora nós temos que transferi-la para filhos biológicos e filhos espirituais, ou seja, faça com os naturais e com os sobrenaturais. Este é o desafio que o Espírito trouxe para esta comunidade nesta noite. Segunda série da mensagem Paternidade de Deus. Gostamos muito de ouvir sobre as obras de Deus, mas gostamos também de ouvir sobre a paternidade responsável de Deus. E eu quero nesta noite convidar você a dizer sim para este Pai. Não a rejeitar este Pai, mas dizer: sim, Pai, obrigado porque tudo isto foi conquistado sem eu fazer nada. Você e eu não fizemos nada. Não se ache a última bolacha do pacote. Não pense você que você é alguma coisa, e nem eu.
somos nada, mas esse Pai amoroso já proveu estas 3 coisas e muitas outras mais para mim e para você. Amém? Tome as mãos de quem está ao seu lado. Você, como um pai, tem provado e tem provido para os seus filhos um ambiente seguro para eles? Tem. Filhos que estão aqui, tenho falado muito com a Nádia e ela. Nós precisamos, uma hora dessas, reunir os jovens cujos pais não estão na igreja. Filhos, adolescentes, juniores, jovens cujos pais não estão servindo ao Senhor. Estes filhos estão com problemas emocionais seríssimos. Trazem sobre eles a responsabilidade da família. Não façam isso, filhos. Não façam isso. Amem os pais, isso é outra coisa. Mas não tragam a responsabilidade e não tragam as decisões dos pais de vocês sobre vocês. A Bíblia diz que Deus deu livre-arbítrio, escolhas para serem feitas. Os pais podem escolher andar num outro caminho, e não é porque eles escolheram, vocês agora vão ficar debaixo de condenação. Vocês possuem um bom pai. Se o pai terreno não tem sido bom, o Pai celestial nunca vai decepcionar vocês. Nunca vai decepcionar vocês. Como diz a Escritura, se um pai e uma mãe abandoná-los, eu jamais faria isto, diz o Senhor. Pergunta de Deus: pode um pai e uma mãe abandonar? Todavia, se isto acontecer, eu jamais farei isto, diz o Senhor. Então, uma hora dessas eu preciso reunir-me com os filhos cujos pais não são cristãos. E eu vejo muitos de vocês emocionalmente afetados. Temos orado, eu e a Nádia, por filhos assim, entre nós. Me ajudem. É o grito de socorro de um pastor. Não seja indiferente. Não diga isto é responsabilidade dos outros. Não, é responsabilidade nossa, minha e sua. Se é que amamos a Deus e amamos a igreja de Deus. Eu e você temos um bom pai. Mesmo que o meu pai terreno nunca me beijou, nunca tenha feito carícias em mim, meu Pai celestial não se cansa de dizer para mim: você é um filho amado em quem eu tenho prazer. Isto firma a identidade, tá? Tem muitos adultos aqui que estão me ouvindo que não têm a sua identidade firmada. Por isso não são emocionalmente firmes, porque não conhecem o seu Pai celestial. Precisam conhecê-lo, precisam ouvir da fonte: o meu Pai me ama. E quando eu errar, pastor, meu Pai continua me amando. E quando eu falhar, pastor, meu Pai continua me amando. Ele é um bom Pai. E o que eu quero hoje convidar você a orar comigo. Você e eu temos este Pai. Ele já fez tudo para mim e para você. Vamos desfrutar desta relação de pai e filho. Então ore junto com o seu irmão. Ore junto com esta pessoa que você está de mãos dadas.